Boa noite. Agora, essas reuniões serão temas e meditações diretas. Os irmãos podem ler a palavra, lembrar de assuntos relacionados ao tema, trazer texto também de irmãos que foram reunidos ao nome do Senhor, que estão reunidos ao nome do Senhor, para nos ajudar nas meditações. A gente pode, daqui diante, seguir. Hoje, o tema é oração. Se algum irmão já quiser fazer alguma parte da palavra, algum assunto relacionado, fique à vontade. Boa noite, irmãos. Sobre esse tema, né, de oração, há alguns pontos que são importantes, né, em relação à oração cristã. Mas, a princípio, né, eu penso em a gente meditar assim, né, no que não é, né, no que não seria uma oração. Um princípio assim que a gente poderia tratar, né, primeiro. Eu vou trazer alguns pontos em relação a isso, né, deixar para os irmãos também se exercitarem. Mas a gente poderia ir lá, né, no capítulo 6 de Mateus. Eu posso dizer assim que é o campeão de bilheteria, né? É um versículo que é usado assim, né, dizer, universal, né, como dizem. O irmão consegue compartilhar aí? É Mateus capítulo 6. Versos 5, a partir do verso 5. Aqui, irmão, lembrando, né, o Senhor aqui, de certa forma, ele ensina aos seus discípulos a orarem, e como a gente já sabe, aqui é um contexto judaico, né, e essa oração, né, que é a oração do Pai Nosso, que o Senhor ora aqui, a gente sabe que é muito usado, né, pelo mundo, né, vamos dizer assim, dizer que eles falam que é uma oração universal, mas é importante a gente entender pelo próprio contexto da passagem, né, que oração não é o que a gente vê por aí, né? Isso é uma repetição dessas, dessa, dessas, dessa oração que o Senhor fez. Aí vamos ler aqui rapidinho, né, alguns pontos que o Senhor traz alguns princípios aqui importantes para nós, né? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam seu galadão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. A gente vê que a oração, a princípio, ela não é algo para a gente fazer para nos gloriar diante dos outros, né? Tipo, olha, como eu sou espiritual, como eu estou orando, né? Alguma coisa desse tipo assim. Mas uma oração é algo, irmãos, que é precioso para cada um de nós, né? E é um momento em que nós podemos ter é uma certa conversa, né? A oração é isso, né? Uma conversa com Deus, onde podemos estar colocando ali nossos sentimentos, né? O que a gente está passando, enfim, a gente
para frente vai tratar sobre esses assuntos, né? Então é uma conversa que nós podemos ter com Deus em comunhão, né? É um acesso, né? Uma comunhão que o próprio Senhor nos deu por meio de sua obra, de seu sangue, né? Ele nos deu esse acesso. Aí mais para baixo, no versículo 7, a gente vai ver o contexto que explica que, o irmão puder subir um pouquinho, essa própria oração que o Senhor fez, o Senhor Jesus fez, não é para ser repetida. A gente vai ver aqui pelo versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos o pedirdes. Então aqui o Senhor ele condena, né, a repetição, né, essas vãs repetições. E orando não usei de vãs repetições. Né? E o que seria uma vã repetição? Vou dar um exemplo. Pai nosso que estás no céu, tá, 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 tá. Pai nosso que estás no céu, tá, 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 tá. Isso é uma vã repetição, né? Que é adotado pelos sistemas religiosos, né? Mas é bom entender que isso não é oração, irmãos, né? Não é algo já pré-escrito, pré-determinado, né? É uma oração já feita, algo que já foi preparado, né? E tem que fazer assim, repetir, tal, tal, tal. Não é isso. O seu mesmo ele já condena aqui antes de ensinar, né, como orar, que não usei de vãs repetições, né? E aí o senhor vai, e aí assim o senhor vai ensinar, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Só para a gente, só passar aqui rapidinho, né? Depois deixar os irmãos quiserem trazer algo ainda, né? Aqui o senhor vai nos dar, vamos dizer assim, princípios, né, para uma oração, né? Quando ele fala, por exemplo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso aqui serve de princípio para nós, irmãos, né? Embora isso aqui é um contexto judaico, o Senhor está ensinando os seus discípulos, né? E a gente acabou de aprender que não é para usar isso como uma forma de uma oração para ser repetida, né? Mas isso aqui serve como princípio para nós, né? Quando ele inicia a oração dizendo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, tipo em nossa oração nós devemos reconhecer, né, a quem nós estamos dirigindo, que não é qualquer pai, não é qualquer pessoa que nós estamos orando, é um pai que está nos céus, né? E ele é santo, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Em nossa oração a gente reconhece que embora tenhamos nossos desejos, nossos anseios, né? Mas sabemos que a vontade de Deus ela é soberana a tudo, né? E devemos estar, quando fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é sempre interessante que em nossas orações a gente ore, né, em relação a assuntos que sejam interesse, né, do Senhor, né? E a gente passar mais para baixo aqui, deixa eu ver. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Podemos pedir, né, o nosso pão de cada dia, o trabalho, o emprego, enfim, né, as nossas necessidades diárias, né? Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui já é algo que é só voltado para os judeus, né? Que nós não precisamos perdoar para sermos perdoados, nós já fomos perdoados, né?
Então, só um princípio assim em relação à oração, né, do que não é uma oração, e aproveitei para trazer alguns princípios também que servem para nós, né, que o Senhor mostra aqui nessa oração de Pai Nosso, né, mas eu vou deixar aí para os irmãos se exercitarem também, né. É interessante, irmão, que eu sempre vejo os irmãos aí, né, mais exercitados há mais tempo, né, os irmãos mais instruídos, mais velhos de caminho, assim, de conhecimento. Eles falam sobre a oração até para ter a oração também com entendimento, né, porque muitas das vezes a gente pode ir orar ao Senhor e sempre orar, lembrando de sempre orar ou ao Senhor Jesus unicamente, ou orando ao Pai em nome do Senhor Jesus, né? E muitas das vezes pode haver, a gente às vezes atrapalha e chama o Senhor Jesus de Pai e troca. E os irmãos sempre têm esse cuidado de estar exortando isso, porque sempre orando ao Pai em nome do nosso Senhor Jesus, como a gente vê nas cartas dos apóstolos, e ter o cuidado de não orar chamando o Senhor Jesus de Pai, né? Porque tem essa ordem na palavra de Deus também, que é uma questão que eu já vi os irmãos explicando também sobre esse assunto da oração. Eu creio que é orar com inteligência, né? Porque vou dizer que um irmão mais novo, que muitas vezes vai chegando até às vezes de denominação, ou até converteu, veio do mundo mesmo, sem ter passado até por alguma denominação, mas ele pode ter, não ter aquela, vamos dizer assim, não ter aquele exercício, né, de saber orar, vamos dizer assim. Mas aí o Espírito Santo ajuda, que se não quiser abrir aí em Romanos 8 aí, deixa eu ver aqui, versículo 26. O irmão pode ler aí. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aí, irmão, nós observamos que a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai ajudar, né? Porém, eu creio que, se eu tiver equivocado, os irmãos podem me corrigir. Eu creio que um irmão já bastante exercitado, vamos dizer assim, já de um bom tempo nas coisas do Senhor, ele vai orar já, vamos dizer assim, antes de orar, ele já tem mais ou menos em mente o que deve. No começo de uma reunião, ou que seja na Assembleia, ou que seja por meio de live, sempre o pedido que a gente faz no começo da oração é para o Senhor guiar durante a live, guiar as falas. Então já é uma coisa já que a gente já tem em mente, né? E aí alguma coisa o Espírito Santo vai acrescentar, mas tem já esse exercício, eu creio. E também alinhado com a vontade de Deus, que é o que está lá também em João, né? Vai abrir lá, 1 João 5, versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Peraí, calma aí, viu? Vamos voltar agora, vai. Então aí mostra que se
o cristão ele tiver em comunhão, exercitado, vamos dizer assim, nas coisas do Senhor, um bom tempo já de aprendizado, junto com outros irmãos, exercitado na palavra de Deus e até em oração mesmo, que não sei, os irmãos falam que tem reunião de oração, né? Que os irmãos fazem. Eu mesmo não sei como é ainda, nunca tive o privilégio de estar nessa reunião de oração. Eu creio que talvez sirva para aprender, estou falando assim sem saber também. Os irmãos que já participam devem saber mais. Mas nós sabemos que o cristão ele deve saber a vontade de Deus, né? E aí, tem até no Tiago também, onde fala sobre esse assunto. Pedis mal porque não receber, acho que é Tiago 4. Se não puder me ajudar aí. Menina, deixa de figura que eu vi o quê? Doeu. Tiago 4, versículo 13, eu acho. Versículo 13 aqui. Aí, tesouro. Pode ficar com tesouro não, muito perigoso. Perigoso, cara, machucar o olho. Fala de novo. Tiago 4, versículo 3. Eu não consegui entender, não. Tiago capítulo 4, no versículo 3. É aí mesmo. Onde tá? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então a gente observa aí que uma oração, se ela for alinhada com a vontade de Deus, ela vai ter resposta, né? Ela vai ter. Então, e isso é uma coisa que a palavra de Deus ensina. E eu creio que quando a pessoa tem o Espírito Santo, ele ajuda em alguns pontos também, que às vezes a pessoa entra em oração e vem coisa que o Espírito Santo ali coloca na hora, né? Mas eu creio que tem sempre a responsabilidade do homem de estar alinhado com a vontade de Deus, né, nesse assunto. Eu só até Só mais um comentário. Quando o irmão Jorge estava falando aí, que a oração também é uma conversa, né? É como um filho conversando com um pai, por exemplo. Hoje nós temos essa liberdade de entrar na presença do Senhor. O véu foi rasgado e o cristão tem essa liberdade, então, tendo a liberdade de conversar com um pai, conversa com um pai, né? E aí eu até me lembrei, não vou mandar o irmão colocar lá, porque é o capítulo todo, que é uma oração, né? O capítulo 17 de João, ali é o Senhor conversando com Deus, e é uma conversa, a gente vê que é uma conversa, e o capítulo todo é uma oração ali, do Senhor Jesus ao Pai, né? Mais esse comentário aí. Boa noite, irmãos. Eu vou pedir a Dal para voltar no capítulo que George sugeriu, que é no 6, no versículo 11. Mateus, no caso, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 11. Eu pedi ao irmão para voltar nesse capítulo, porque
algumas coisas que nesse versículo aí que nos dá uma chave, né? Foi até o que o irmão falou anteriormente, que embora nós saibamos que essa oração aí, ela tenha muitos elementos, né, judaicos, já que o Senhor ali estava no contexto ainda do judaísmo, a gente pode analisá-lo e aplicá-lo, né, na prática em nossas vidas, porque no versículo aí a gente vê que, primeira coisa, que a palavra pão aí no caso, ela sem dúvida abrange tudo que é necessário para sustentar a nossa vida nesse mundo, né? É óbvio isso. Então, se a gente for, tipo, lá em Deuteronômio 8, no verso 3, só para falar, né? E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então eu pedi só para abrir esse versículo aí para a gente comparar, né, esse versículo de Mateus com esse de Deuteronômio. E outra coisa assim que essa petição em si ela implica, né, no fato de nós entendermos a dependência que nós temos de Deus, né? Ou seja, no caso, para o sustento das nossas necessidades nesse mundo mesmo, né? Nossas necessidades cotidianas. E aí a gente vê, né, que nós somos dependentes do Senhor, né, de um dia para o outro, ou seja, é algo que não cessa, né? É até algo assim, já parafraseando algo que o irmão uma vez falou, que o Senhor nos salvou, nos salva e continuará nos salvando, né? Essa salvação ela é eterna. E nesse mundo aqui, o nosso sentimento tem que ser justamente isso. O Senhor se agrada, né? Na verdade, de que nós expressemos na prática essa dependência que nós temos dele. Então, assim, é evidente, né, que o Senhor tem intenção, né, o nosso Salvador, que outra coisa, né, que é interessante aí, que o Senhor tem intenção de que essa oração seja feita todos os dias. Nós precisamos de alimento, nós sabemos disso, que nós precisamos de alimento todos os dias, né? Isso não que nós venhamos a morrer se nós não nos alimentarmos. Nós sabemos que não, há até, segundo a ciência, um tempo, né, até máximo de o nosso corpo humano suporta. Mas o versículo em si implica em algo muito maior, né, para além da questão natural, né, no sentido do nosso corpo físico, que o versículo nos implica a nos atentarmos principalmente para a questão espiritual. Nosso alimento, né, a nossa manutenção espiritual, que é decorrente da nossa comunhão com o Senhor, justamente advém, né, na verdade, justamente do fato de nós estarmos na dependência dele. Então, se estivermos, né, em dependência com o Senhor, na dependência dele, na verdade, nós não teremos, se assim eu posso dizer, necessidades. E só para não perder o raciocínio, outra coisa que a gente pode notar nesse versículo a petição assim, ela é expressada no plural, né? Que aí o Senhor fala, né? Nos dá, ou seja, na tradução que a gente tem é dá-nos, né? Ou seja, ele coloca no plural, ou seja, essa petição deve ser estendida, né? Não só, na verdade, eu creio até que não primeiramente em si para nós, né? Mas para o próximo, né? Creio que o Senhor se agrada quando a gente, nas nossas orações, expressa isso, a nossa preocupação para com os outros. Então, embora nós tenhamos aprendido, né,
que nós não devemos orar para que um incrédulo, um exemplo, não passe necessidades, porque às vezes o Senhor permite até para tratar com ele, né? Então, eu creio que aqui, esse versículo aqui nos chama a focarmos justamente nos nossos irmãos, nas necessidades dos nossos irmãos, né, que é um exercício que também agrada ao Senhor. Então, quando nós orarmos, pedindo, recorrendo de qualquer coisa que vem do Senhor, a nossa oração deve ser sempre pensando primeiramente no próximo. Afinal, o Senhor ele expressava isso, né? O Senhor ele sempre expressou isso. Então, um exemplo mesmo, quando ele orou antes da crucificação dele, ele não estava orando em si, se nós formos observar alguns versos, em si por ele, mas ele orava pelos seus discípulos, né? Então ele até disse isso, né? Não rogo pelo mundo, mas rogo pelos que o Senhor, no caso, tu me deste, né? Então, outra coisa que eu tinha dito até anteriormente, que aqui a gente vê que o Senhor expressa isso no plural, né? Ou seja, nos ensina a orarmos e a pedirmos no plural, ou seja, sempre colocando os outros nessas orações. Ou seja, que deve ser empregada, né, a mais de uma pessoa, no caso. E eu tenho até deixa eu ver se eu acho um comentário de um irmão que ele fala um pouco desse versículo aqui. Eu vou procurar e assim que eu achar aqui eu volto. Viu? Mas a princípio só até aqui. A gente pode dar uma olhada também em Mateus, irmãos. Mateus 26. Mateus 26, versículo... Vamos ler a partir do 40, né? 40. Pode ler para mim, Dal, do 40 ao 44. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Agora vamos ler o 23, Mateus 23, o versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. É aí? Até aí. Aí a gente volta lá em Mateus 6, no versículo 7, e o versículo 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles,
porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Então, irmãos, com esses versículos, entendendo o contexto aqui, né, dos judeus, e principalmente dos hipócritas aqui, a gente viu no 23, eles tinham um pretexto de prolongadas orações, eles faziam orações bem demoradas, mas com o intuito errado, né? E é isso que nós percebemos aqui. Porque, assim, quando o Senhor fala aqui de vãs repetições, quando fica essa questão de vãs repetições, fica parecendo que a gente não pode orar falando as mesmas palavras. E, na realidade, não é isso, porque a gente vê Jesus orando e falando as mesmas palavras. E a Bíblia não pode entrar em contradição. Então, o que deve significar vãs repetições? Tudo indica, como o irmão Tiago falou antes, quando ele vem no versículo 11, ele fala, ensinando essa oração e trazendo um princípio, ele usa o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E, como o irmão bem falou, quando ele faz isso, ele faz no sentido geral. E o que seria uma vã repetição? Vou dar um exemplo aqui. Eu oraria assim, Pai, me dá a carne, o feijão, o arroz, o tempero, aquele tempero lá, porque eu tenho que colocar nessa comida para ela ficar bem saborosa. E essa comida com tempero alho, que é bom para a saúde, é bom também para me dar energia, é bom também para que eu consiga ter muita vitalidade, para que eu cresça bem saudável. Então, isso são vãs repetições. A gente não necessita de fazer isso, e ainda mais com o pretexto errado de prolongar a oração, que era isso que acontecia, né, com esses homens aqui, com os fariseus. Então, na ideia de prolongar a oração, eles iam ficar usando vários sinônimos, sendo que para Deus não é necessário. Ele criou a língua, o idioma, ele criou todas as coisas, ele sabe do funcionamento do nosso corpo, do que o nosso corpo... Como ele vai falar assim, o Pai sabe do que vocês necessitam bem antes de vocês pedirem. Então, não precisa tentar ensinar para Deus como é que funciona a saúde do meu corpo, o alimento que eu preciso, a quantidade. Não precisa fazer nada disso. Isso é vã repetição. O que deixa bem claro aqui. Se eu falar o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Deus já sabe que é a água que eu preciso de água, eu bebo suco também, às vezes um sorvete, às vezes outras bebidas. E Deus já sabe de tudo isso. Eu não preciso, numa oração, ficar detalhando estas coisas, e ainda mais, como eu falei, com o pretexto errado de falar, mostrar para os irmãos que eu tenho vários sinônimos, que eu falo muito bem o português, talvez até o inglês, e aí começo a usar um monte de palavras para Deus, para o Criador de todas as coisas. Então, assim, não faz nenhum sentido fazer isso. E isso acontecia, os fariseus, como eu li aqui anteriormente, né? Em Mateus 23. Eles tinham esse pretexto de prolongar a oração para lá nas casas, né? E como é que eu vou prolongar a oração? Se eu ficar fazendo vários sinônimos, vãs repetições de algo que para Deus não é necessário. Se eu falar o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Deus já sabe de tudo o que é necessário. É só um detalhe para a gente não ficar preso achando que, assim, eu não posso numa oração falar a mesma palavra porque vai ser uma vã repetição se eu orar no outro dia e falar a mesma palavra. Se você sentir de falar, se tiver no coração para falar, não vai ter nenhum problema, porque não vai ser uma vã repetição. Porque a gente viu o próprio Senhor Jesus falando 3 vezes ele foi orar e falou as mesmas palavras. E ele não foi uma vã repetição. É só esse ponto mesmo. Claro que aqui tem muito mais dentro desses versículos, né, que pode ser explorado, mas aí com mais tempo a gente pode abordar um pouco mais cada situação aqui da oração. Chegou o horário, né? 9 horas, mas só um detalhezinho aqui também, como os irmãos falaram, é que foi apontado que os judeus tinham pretexto, né, de longas orações prolongadas, e aqui também o Senhor fala. Outro exemplo também, mais um exemplo, né, corroborando com tudo aí, não useis de vãs repetições como os gentios, né? Aqui já não são os judeus, mas são os gentios. A gente sabe que gentios, eles são pagãos. Eles eram pagãos. E tinham os seus deuses que eles invocavam.
E nessa invocação dos deuses deles, eles faziam tipo mantra também, né? Aquela repetição. Acho que tem algum exemplo, quando o irmão pode me ajudar nisso aí, estava vendo outro dia, mas a memória está um pouco fraca, que é Elias, quando mata os profetas lá de Baal, né? Que era ligado a Jezabel, eles ficaram fazendo algo desse tipo, né? Isso é algo semelhante com o que os gentios faziam também, né? Essas coisas entraram no meio também do povo de Israel, vários deuses, né? Eles se misturaram também com os gentios e acabaram pegando essas formas de coisa. E a gente pode ouvir esses tipos de coisas, as repetições, como os gentios fazem. Candomblé tem disso, outras religiões aí que invocam, na verdade, demônios, né? E, e não são verdadeiros deuses, né? São deuses para eles, né? E, e isso não deve ser trazido para o meio dos santos. E é o que o senhor está falando aqui em relação àqueles, né? Os israelitas, judeus, e para nós também isso é uma indicação da gente tomar muito cuidado. Hoje ficam se fazendo textos de orações, não quero entrar nesse assunto não, mas todo mundo sabe, né? Se fazem textos de orações é ficar compartilhando no Zap. Alguns vêm até com título, né? Para falar assim, mas oração da tarde, oração da noite, oração não sei o que lá, oração disso, oração da madrugada, oração. Aí isso ali já está estabelecido ali. As coisas que são as coisas que são faladas. Se a gente for pegar aqueles textozinhos e ficar falando aquilo ali, repetidas vezes, como acontece às vezes até no religião, né, que tem as repetições assim de cada uma correntezinha cheia de bolinha, como é o nome? O terço, né? A religião. Terço, pá. Então a pessoa, acho que tem mais de 30 bolinhas, aí numa bolinha ele faz aquela reza, aí depois na outra faz a mesma coisa, na outra aí vai fazendo. É como se fosse uma invocação que os gentios fazem até hoje para os seus deuses. Outro tipo também de vã repetições. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que são compartilhadas também aí no Zap, para a gente não pegar aquilo achando que Deus está ouvindo aquilo que está escrito ali. Oração é como os irmãos já falaram, sai de nós. A gente está falando, assim como estou falando com vocês aqui, a gente abrir a boca e falar com Deus. Não há problema nenhum, como o irmão Isaac falou, de falar as mesmas palavras. Todos os dias a gente come, todos os dias a gente agradece. E Deus está recebendo a gratidão por aquilo que a gente está tendo proveito dele, né? Está sendo provido por ele. Então, quando a gente vai almoçar, a gente agradece falando, Pai, agradecemos por esse alimento. À noite tem o café, Pai, agradecemos também por esse alimento, em nome do Senhor Jesus. Falou praticamente as mesmas palavras, mas é porque é reconhecimento do fato ali. Mas pegar um cartãozinho, ou pegar no Zap, aquilo já. Ficou mudo aí, Dal. O que houve? Também não estou ouvindo. Aqui também tá mudo.
Não, tá dizendo aqui que caiu. Deve estar voltando já, irmão. Caiu a net, alguma coisa assim. Parece que não vai voltar, apareceu uma mensagem aí. Colocou aí, já foi suficiente. Eu creio que está falando da questão também do horário, né? E Newton, podemos deixar para amanhã? Tudo bem. Era só um lembretezinho, mas fica para amanhã. Amanhã não, é quinta, né? Quinta-feira. Quinta-feira. Estou pensando que amanhã é terça, perdão, irmãos. Fica para quinta-feira. O que, irmãos? Graças ao Senhor, chegamos a mais uma live. Vou estar aqui tirando a gravação. Isaac, você pode agradecer, irmão? Vamos.